Glória a Deus. Bom dia, igreja. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês aí. Que tempo precioso de adoração. E esse é o clamor incessante da igreja, enquanto ela é peregrina nessa terra. Que venha o reino de Deus, que seja feita a vontade do Senhor. Eu quero também aproveitar e já começar aí parabenizando todos os pais, né? Que você tenha aí um ótimo dia dos pais, que o Senhor derrame graça sobre a sua vida. E minha oração é que cada pai possa refletir o caráter do Deus Pai para a vida dos seus filhos. Que cada pai possa trazer provisão, direção, proteção e limites para a vida dos seus filhos e para suas famílias. Então que Deus abençoe você nesse dia, derrame graça sobre você. E eu quero compartilhar uma palavra nessa manhã, né? Quero ir direto ao ponto, naquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Eu quero compartilhar uma palavra que é como se fosse para mim um conselho de Deus. Há muito tempo eu carrego essa mensagem, há muito tempo eu olho para essa mensagem e há muito tempo eu honro essa mensagem. Essa mensagem para mim é uma mensagem muito importante, porque quando eu aprendi o valor que ela tem, eu pude perceber coisas que eram talvez claras, são talvez claras e evidentes para algumas pessoas, mas para mim naquele momento não era. E para partilhar do pão nessa manhã com vocês, eu gostaria que fôssemos a 1 Samuel, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, ok? 1 Samuel, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, ok? Deixa eu achar aqui. Nós temos um bom tempo para falar e meditar na palavra. Glória a Deus por isso. Está ali o texto, 1 Samuel capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a escritura: O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. Então olha só que coisa mais complicada. E as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, olha a beleza, o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui, ou em algumas versões, eis-me aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: eu estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, eu não o chamei, vai, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, mesmo tendo toda uma rotina no templo, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. E por fim, finalmente, Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o seu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Pai, nessa manhã nós queremos pedir uma vez mais. Pedimos encarecidamente que o Senhor possa falar ao seu povo. Que o Senhor possa ministrar cada vida, cada coração, cada família, Deus. Cada pessoa dessa igreja que vai receber essa palavra e até mesmo aqueles que, Deus, por
por uma indicação, ou às vezes vagando na internet, acabam se deparando com essas mensagens. Nós pedimos em nome de Jesus que cada um seja abençoado, ministrado, profundamente tocado pelo poder, pela verdade que tem e traz a sua palavra. Nessa manhã nós queremos nos posicionar como Samuel se posicionou. Nós dizemos para ti: fala, Senhor, pois o seu servo, fala, Senhor, pois os seus filhos, eles estão dispostos a ouvir, a obedecer os seus mandatos, a sua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, ele começa com uma constatação de uma realidade. Nós vemos, o texto é claro, e ele diz que a palavra do Senhor era rara, o Senhor não falava com frequência, as visões eram algo realmente quase que escasso, e nós precisamos entender o porquê essas coisas aconteciam. O que o texto está mostrando para nós é a consequência do ambiente que foi gerado pelo sacerdócio de Eli. Eli era um sacerdote irresponsável. Eli não considerava como deveria o seu sacerdócio. E pelo fato de Eli não honrar o Senhor como ele deveria e viver numa constante quebra de princípios somada a um montão de omissões, já não existia um fluir da palavra do Senhor e as visões, elas não eram frequentes. Eu sei, você sabe, todo sacerdote, ele tem a responsabilidade de administrar com sabedoria a palavra de Deus para o povo. Não por ou no lugar do povo, mas para o povo. Nós estamos compartilhando a palavra, mas isso não significa que você está isento de esquadrinhar, de se aprofundar na realidade da palavra. Malaquias 2,7 diz que dos lábios do sacerdote, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e que da sua boca devem os homens procurar a instrução. Por quê? Porque o sacerdote, aquele que está em uma posição onde pode compartilhar a palavra, ele é um mensageiro do Senhor dos exércitos. E pela falta de empenho em defender e fazer valer a lei do Senhor, nós vemos que tudo aquilo que Eli estava edificando não era favorável à manifestação de Deus. E quando eu penso nesse versículo, para mim fica claro algo. Com as nossas atitudes, nós podemos preparar um caminho para que Deus se manifeste, ou nós podemos ser um tropeço impedindo aquilo que Ele quer fazer. Eu sei que isso soa algo, um tanto complicado, mas eu quero mostrar alguns exemplos para você. Por exemplo, Jesus ele foi muito bem claro, ele foi bem específico quando ele fala a respeito daqueles que fazem alguém tropeçar. Em Marcos capítulo 9, versículo 42, Jesus diz que quem fizer tropeçar a um pequenino, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Veja que interessante. Eu, com a minha atitude, eu, com o meu estilo de vida, eu, com a minha falta de testemunho, eu posso me transformar em um tropeço para um pequenino. E entre ser um tropeço a um pequenino e amarrar uma pedra de moinho no meu pescoço, Jesus está dizendo que melhor é que eu amarre essa pedra e que não seja um tropeço. O apóstolo Paulo, por exemplo, depois que ele recebeu a revelação de que Jesus é o Cristo, se lembra de Mateus capítulo 16, Jesus pergunta quem ele é, e de repente o céu se abre, e Pedro recebe uma revelação preciosa, e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala que não foi carne e sangue que revelou isso a ele, mas o Pai que está nos céus. Mas alguns minutos depois, é interessante, Jesus começa a falar um pouco a respeito do que vai acontecer em Jerusalém. Ele começa a falar um pouco a respeito da sua entrega na cruz, e de repente Pedro se vê no direito de começar a dizer o que Jesus tem que fazer. Pedro começa a dizer e a convencê-lo de que ele não deve ir a Jerusalém. E o que Jesus fala para Pedro é algo impressionante. Jesus, voltando-se para Pedro, em Mateus 16, 26, disse
arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Veja que interessante, esse versículo mostra um pouco mais para nós a respeito de ser uma pedra de tropeço. O texto fala que nós nos tornamos, ou que algo é uma pedra de tropeço, quando deixa de cogitar das coisas de Deus e passa apenas a pensar nas coisas dos homens. Quando alguém já não se interessa pelas coisas de Deus e começa a enfatizar, a pôr atenção apenas nas coisas dos homens, aí está o perigo. E aí é onde podemos nos transformar em uma pedra de tropeço. E é justamente esse padrão que nós vemos em 1 Samuel 3, na vida do sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele deixa de cogitar das coisas de Deus, ele deixa de defender os princípios divinos. Eli está mais inclinado para as coisas dos homens que para as coisas de Deus. Não há força em Eli para repreender seus filhos, não há força em Eli para se posicionar como um verdadeiro sacerdote. Por quê? Porque Eli está interessado, ele está cogitando, a sua inclinação está direcionada a uma outra coisa. Ele quer saber mais das coisas dos homens que das coisas de Deus. Mas também há um contraste precioso na Escritura. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, eu vejo algo que é totalmente o contrário disso, e é aquilo que me dá esperança. Eu vejo em Atos dos Apóstolos Jesus dizendo para os discípulos que eles não devem se ausentar de Jerusalém sem receber primeiro a promessa, o poder do Espírito Santo. E o que acontece? Como eles esperam por essa promessa? Como eles decidem esperar pelo cumprimento das promessas do Senhor? Eles permanecem em Jerusalém, em Atos capítulo 1, versículo 14, clamando, orando, perseverando de maneira unânime em oração, rogando pelo cumprimento da promessa. E qual é a consequência disso? A consequência disso é um ambiente perfeito para que desça o Espírito Santo e gere todo aquele avivamento que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Dependendo, irmãos, do que nós cogitamos, dependendo do tipo de mentalidade que nós cultivamos, dependendo da atitude que nós temos, nós podemos abrir ou fechar as portas para uma manifestação de Deus. E vocês sabem, eu sou um homem que acredita plenamente na soberania do Senhor. Mas com a mesma ênfase que eu estou fundamentado na soberania, eu também não posso deixar de estar na responsabilidade humana. Deus tem os seus meios, e entre esses meios de Deus, entre esses métodos de Deus, está o homem. M. Bonds, no seu livro O Poder da Oração, diz algo fantástico. Ele diz que os homens procuram por métodos melhores, mas Deus procura por homens melhores, porque os homens são os métodos, são o método de Deus. Deus quer usar as nossas vidas e nós precisamos estar conscientes, cientes dessa realidade. Se nós analisamos os 3 primeiros capítulos de 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós vamos perceber algo. Nós vamos perceber que Samuel e o sacerdote Eli, eles são manifestações de 2 tipos de mentalidade que estão presentes na realidade da igreja. Eli, ele representa aquelas pessoas que estão ociosas, aquelas pessoas que estão acomodadas, as pessoas que estão desfrutando daquilo que têm, estão desfrutando das coisas que alcançaram. Aquelas pessoas saudosas que estão encantadas pelos tempos passados. Eu não sei você, mas geralmente nas conversas de igreja nós falamos muito do passado e somos extremamente saudosos do passado, e glória a Deus pelas coisas que o Senhor operou no passado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será o mesmo Deus de amanhã. Nós não podemos deixar de ter essa expectativa e essa perspectiva em relação ao futuro. Ele representa essas pessoas que já não se preocupam pelo futuro, pessoas que decidiram viver bem o seu momento presente. Elas não querem confronto, elas não querem mudanças, elas não querem responsabilidades.
Eu estou falando no âmbito espiritual. Não digo que as coisas que você conquistou você não tem que desfrutar, mas você me entende a diferença entre desfrutar algo com a responsabilidade e a consciência do reino de Deus e entre ser um homem acomodado como era o sacerdote Eli. Enquanto vemos Eli representando um tipo de pessoa, nós também vemos a Samuel representando algo fantástico no seio da igreja. Enquanto nós vemos Eli acomodado, nós podemos também ver algumas pessoas que talvez não alcançaram muito. Elas estão começando a sua jornada cristã, elas estão ainda entendendo algumas coisas, elas não têm tanta experiência ou tanto conhecimento como aqueles que já estão experimentados têm, mas há algo nelas que faz toda a diferença. Essas pessoas estão dispostas a escutar e a obedecer o Senhor, e não existe melhor coisa do que essa: estar disposto a escutar, a ouvir a voz de Deus e ter um coração inclinado a obedecer ao Senhor. Ninguém pode parar uma pessoa que tem essas características. Eu quero ser essa pessoa. Senhor, eu estou disposto a te ouvir e a te obedecer. Samuel representa as pessoas que têm uma mentalidade renovada, enquanto que Eli representa as pessoas que têm uma mentalidade conformada. Eli está conformado a uma dinâmica totalmente diferente à dinâmica que apresenta as Escrituras. Ele não está entendendo algumas coisas que são básicas. Nós sabemos, por exemplo, que a Bíblia ela nos desafia a diariamente nos apresentarmos a Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis. E quando nós entramos nessa dinâmica de nos oferecermos a Deus dessa forma, nós sabemos que vamos gerar um ambiente favorável. E que acontecerá nesse ambiente favorável? A Escritura diz que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12 diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Qual é o benefício de tudo isso? Experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a lógica da nossa fé é nos apresentarmos a Deus como sacrifícios vivos. Esse é o culto racional que nós devemos nos apresentar. Nós somos sacrifícios vivos, nós vamos caminhando sozinhos até o altar, nós entregamos voluntariamente a nossa vida, ninguém a tira de nós, mas voluntariamente, de uma forma generosa, espontânea, nós entregamos. Deus ama aquele que dá com alegria, e nós estamos alegres em poder entregar a nossa vida como um sacrifício ao Senhor. Essa é a lógica da nossa fé. Nós não nos conformamos à realidade presente, mas somos transformados a cada dia por meio da renovação do nosso entendimento, porque quando nós fazemos isso, nós estamos certos, seguros, isso é palavra de Deus, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o interessante é que o sacerdote Eli, ele já não queria se apresentar a Deus dentro dos seus términos, ele já não queria se apresentar a Deus dentro da sua dinâmica e realidade. O sacerdote Eli, ele não buscou a renovação constante da sua mente. E qual foi o resultado? O resultado foi fatal. Eli não pôde desfrutar da vontade preciosa de Deus. E veja só que interessante. Em 1 Samuel 2, do 27 ao 36, nós vemos que existia uma promessa sobre a casa de Davi. Sobre a casa de Eli, perdão. A família de Eli ia estar perpetuamente diante do Senhor, trabalhando para o Senhor. Mas depois de toda a atitude de Eli,
depois de toda a falta de respeito com as coisas de Deus, o que acontece com Eli é justamente o contrário daquilo que lhe foi prometido. Ele não pode desfrutar do plano, do propósito, da vontade do Senhor, porque ele não quis se apresentar ao Senhor dentro dos seus termos. Eu aprendo que é a honra ao Senhor que mantenha cada um de nós dentro da realidade dos seus planos. A situação era tão caótica que ainda que Eli fosse um sacerdote e que estivesse constantemente no templo, servindo entre aspas ao Senhor, esse homem já não estava mais acostumado com a voz de Deus. Foram necessárias 3 vezes para que ele pudesse perceber que Deus era quem estava chamando aquele menino. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão, a insistência não era por causa de Eli. A insistência era por causa de Samuel. O que eu consigo aprender aqui é que Deus muitas vezes mantém algumas pessoas, algumas instituições, algumas coisas, não por causa daqueles que estão ali, mas por causa daqueles que virão. E isso enche o meu coração de temor, irmãos. Enche o meu coração de temor. Porque eu não quero estar tão envolvido, entre aspas, nas coisas de Deus, que eu acabo substituindo Deus pelas minhas atividades, minhas programações, pela minha religiosidade. E nós poderíamos dar um passo além e pensar que esse é um raio-x da nossa realidade hoje. Em muitos aspectos, nós vemos isso sendo efetivado em nossos dias. Irmãos, quantos líderes hoje em dia, com experiência no ministério, com maturidade no Senhor, com conhecimento das Escrituras, se acomodaram com a situação na qual eles vivem? Se acomodaram. Já não estão dispostos a dar um passo além naquilo que o Senhor quer. Se o Senhor mexe as águas da sua vida, eles se irritam. Eles já não querem viver, eles já querem viver no presente tranquilamente. E já não estão desejosos de ouvir o que o Senhor tem a dizer. Ou, se o Senhor fala, eles estão tão tomados por seu sono, que eles já não podem reconhecer a voz do Deus que lhes fala. Eles perderam o princípio da sobriedade. Princípio que nós aprendemos com Daniel. A constante consagração de Daniel na Babilônia permitiu que Daniel, mesmo em meio à Babilônia, fosse sóbrio. Ele era sóbrio. Ele não estava embotado, envenenado. Ele não estava fascinado. Ele não estava cogitando outras coisas a não ser as coisas do Senhor. Veja que interessante, Daniel na Babilônia, por causa do seu estilo de vida, ele viveu uma vida sóbria. Eli, no templo, no lugar que prefigurava a presença de Deus, naquele momento da forma mais clara, viveu uma vida embotada, uma vida fascinada, inclinada para as coisas dos homens. Eli é um desafio para nós. Nós precisamos olhar para essa dinâmica, para essa realidade e rejeitar. Nós precisamos estar dispostos a nos apresentar ao Senhor dentro dos seus termos, estar adequados à sua vontade, ao seu querer, porque nós já não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Porque agora a vida que eu vivo na fé do Filho de Deus, que por mim morreu, que por mim se entregou. Veja o que nós devemos fazer e o que muitas vezes o que está sendo feito. Mas com consciência de que Deus sempre tem um remanescente, é que eu trago essa palavra para vocês.
Deus sempre tem os seus. Sempre tem os seus, escondidos, guardados. O versículo 2 de 1 Samuel 3 diz que certo dia, estando deitado no lugar costumado, no seu lugar de costume, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer a ponto de não ver. Então nós vemos que a realidade física de Eli, ela revela muito da sua condição espiritual. Essa é a situação na qual Eli se encontravam. E a questão aqui não é que o tempo passou e ele se envelheceu e agora faltam para ele forças físicas. O problema de Eli não é os anos que chegaram, a falta de força física. O problema de Eli é a falta de força moral. Nós vemos que as visões não eram frequentes, nós vemos que Deus não falava como deveria, dentro, do quanto gostaria, não porque Deus havia mudado, mas porque Eli havia se acomodado. Eu não sei você, mas isso é interessante para nós. Talvez você diga, mas o Senhor não fala comigo, o Senhor, Ele não comunica coisas para mim. Será que Ele mudou? Eu lembro quando nós estávamos na Argentina, nós fomos para o interior do interior da Argentina, num povoadinho, fazer evangelismo. Nós fizemos um panfleto. Nesse panfleto estava escrito: se você sente que Deus está longe, adivinhe quem é que se moveu. Você acha que Deus se apartou? Você acha que Deus se distanciou? Ou nós é que nos acomodamos e acabamos nos distanciando do nosso Senhor? Mas sempre há esperança, sempre há uma nova oportunidade, nós sempre podemos voltar. E aqui eu lembro das firmes resoluções do Jonathan Edwards. Ele tinha uma resolução que dizia que ele estava resoluto em que, quando ele reconhecesse que estava em uma falta, em algo que estava prejudicando o seu relacionamento com Deus, quando ele tivesse consciência disso, seu compromisso era de imediatamente abandonar essa prática e voltar com intensidade para a presença do Senhor. Nós precisamos de gente resoluta, e nós já vamos falar um pouco disso aqui. Ele caiu em algo que pode acontecer a todos nós. E sabe o que aconteceu com Eli, irmãos? O tempo acabou roubando a disposição de Eli. O tempo acabou roubando a disposição de Eli de buscar a Deus e de fazer as coisas de acordo à vontade de Deus. E uma vez que nós perdemos essa disposição de buscar ao Senhor, automaticamente a nossa visão, ela será afetada. Por quê? Porque já não mais receberemos a direção de Deus, e nós vamos começar a viver mais pelos nossos costumes que por revelação. Nós vamos começar a viver mais por nossas tradições do que sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E isso é o que acontece com Eli. Muitas vezes nós deixamos de receber a direção do Senhor. E aqui eu falo principalmente para aqueles que têm uma posição de liderança, aqueles que estão servindo em algum ministério, aqueles que estão à frente de uma obra, aqueles que estão à frente de uma instituição. Muitas vezes nós deixamos de receber a direção do Senhor, mas como nós temos que seguir em frente, como nós temos que seguir administrando, como nós temos que seguir fazendo com que o barco funcione. Nós seguimos, mas infelizmente seguimos de forma e de maneira natural, confiando mais em nosso braço, em nossos planos, em nossa experiência, do que na direção que traz o Senhor. Irmãos, o coração do homem pode fazer planos. Nós não somos proibidos pelo Senhor de planejar, de administrar, de ter organogramas, não. Mas nós temos que ter essa consciência, ainda que o nosso coração faça planos, a resposta final provém do Senhor.
Por isso que é inconcebível uma reunião onde não se abre a Bíblia. Decidir coisas baseadas em opiniões humanas. Eu acho, irmãos, o que nós achamos não interessa. Interessa o que diz a Escritura. Isso é o ponto onde nós devemos chegar. E desculpe às vezes porque eu me empolgo, mas a verdade é essa. Meu Deus, aleluia. Nós precisamos disso, de seguir adiante, mas não confiando na força do nosso braço, não nos nossos planos ou em nossa experiência. Nós devemos seguir adiante confiando na direção do Senhor. Essa revelação, essa direção de Deus, ela é extremamente necessária para que a gente possa fazer aquilo que é certo. Irmãos, você nunca se perguntou por que os homens começam tão bem, mas terminam tão mal? É porque no meio dos processos, eles perdem essa disposição de buscar, de consultar ao Senhor. E o exemplo mais claro que nós temos é o exemplo de Davi. Davi ficou tão empolgado pelo fato de poder trazer a arca de novo, que ele quer trazer a arca do seu jeito, da sua maneira. E qual é a consequência disso? Uzá é fulminado quando toca na arca. Eles param e Davi vai fazer aquilo que deveria fazer desde o começo: consultar ao Senhor, perguntar ao Senhor como é que ele deveria trazer a arca. Consulte ao Senhor, irmão. Como é que eu devo levar adiante a minha família? Como é ser um pai? Como é ser uma mãe? Como é ser um pastor? Como é ser um líder? Como é ser sal, ser luz? Como é, Senhor? Ensina-me por meio do seu Espírito e por meio da sua palavra. Em nome de Jesus. Versículo 3, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e antes que a lâmpada de Deus fosse apagada, o Senhor chamou a Samuel e ele respondeu: eis-me aqui. Veja que lindo. O Senhor chama a Samuel e Samuel responde: eis-me aqui, Senhor. O chamado de Deus, irmãos, é algo maravilhoso. E de acordo com o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Efésios, ele diz que nós necessitamos de um espírito de sabedoria e revelação. Ele diz que nós precisamos ter os olhos do nosso entendimento iluminados, para que possamos entender mais a respeito da esperança para a qual o Senhor nos chamou. Nós sabemos que Samuel não tinha isso, então o que ele faz? Ele precisa correr para Eli, ele tem que chamar a Eli, e ele corre a Eli e diz: eu estou aqui, você me chamou. E ele fala: não, mano, eu não chamei ninguém, vai dormir, piá. E o Senhor chama de novo, ele se levanta, vai para Eli, e Eli fala: não, meu amigo, eu não chamei você. Por quê? Eles estão nessa situação porque Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra de Deus. Samuel não pode ainda discernir a voz de quem o chama. Por quê? Porque ele ainda não conhece e a palavra do Senhor não lhe havia sido revelada. Samuel não sabe como lidar com essa situação. E é interessante porque hoje na realidade da igreja nós temos muitas pessoas sendo chamadas para o santo ministério, e muitos não sabem como lidar com essa situação. E eu quero dizer uma coisa: nós precisamos estar aqui para auxiliar essas pessoas, para instruir essas pessoas, para guiar essas pessoas, para que elas possam entender profundamente qual é a vocação que elas têm no Senhor, para que elas sejam instruídas na realidade da igreja, naquilo que o Senhor tem preparado para elas, para que quando chegue o momento, elas possam assumir a dinâmica do seu chamado e ser quem Deus quer que elas sejam.
Samuel não sabia como lidar com a situação, mas graças a Deus a palavra havia sido revelada. E hoje, dentro do âmbito da igreja evangélica brasileira, vamos falar de forma abrangente, né, geral, nós temos que tomar cuidado com uma outra realidade. E qual é a realidade que nós temos que tomar cuidado hoje? É uma realidade que nem mesmo o sacerdote Eli ousou ter. É uma atitude que nem mesmo Eli, omisso, quebrando princípios, vivendo acomodado, ousou ter. Hoje, existem muitos falsos profetas, irmãos, que querem tomar o lugar da voz de Deus nas nossas vidas. Quando um falso profeta vem com falso ensino, a sua intenção é tomar o lugar da voz de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque quando ele faz isso, ele pode nos controlar, ele pode nos manipular, ele pode fazer com que nós sejamos quem eles querem que sejamos, em detrimento do plano, da vontade e do propósito de Deus. Samuel estava sendo chamado por Deus, mas ele pensou que era Eli. E justamente nesse momento onde Samuel se equivoca por falta de discernimento, justamente em meio a essa falta de discernimento, é onde muitas pessoas estão tirando proveito, fazendo com que os irmãos se transformem em escravos das suas palavras, dos seus sonhos, dos seus interesses. Irmãos, hoje em dia existem muitas pessoas que estão buscando dinheiro e mão de obra para a construção das suas torres. Homens que querem pôr em alto os seus nomes, mas para que isso seja uma realidade, eles precisam de dinheiro e de mão de obra, e é por isso que eles estão manipulando pessoas. E aqui fica uma pergunta que eu sempre gosto de fazer: o que é que nós estamos edificando? Babel ou Sião? Estamos cogitando edificar quais coisas? Glória a Deus. Tome cuidado com alguém que quer tomar o lugar da voz de Deus na sua vida. Mas em contrapartida, também tome cuidado com aquele que fala que Deus disse, como se Deus mudasse de opinião a cada 5 minutos. Nós nunca vamos querer os extremos, queridos. Nós vamos sempre pelo caminho do equilíbrio. E algo interessante que nós podemos perceber também olhando para o texto. Samuel, ele estava crescendo dentro do templo. Olha só que coisa linda, né? Os meus filhos estão crescendo dentro da igreja. Que coisa maravilhosa. Mas algo interessante. Todas as atividades de Samuel eram direcionadas ao trabalho sacerdotal. Samuel conhecia bem o que ele deveria fazer no templo. Ele tinha uma boa noção daquilo que era necessário para viver no templo. Mas ainda assim, tudo isso não era suficiente para gerar o conhecimento de Deus. E é por isso que hoje, como igreja, nós precisamos estar mais preocupados em fazer com que as pessoas conheçam a Deus, do que elas entendam as nossas dinâmicas. Porque conhecendo a Deus, entender a dinâmica será uma consequência. Mas entender as dinâmicas, isso não é sinônimo de que eu estou conhecendo a Deus. E eu sempre paro e me pergunto, irmãos, como pastor, principalmente quando eu vejo pessoas se devotando, se entregando. A minha grande pergunta é: será que esse irmão está entendendo o que realmente precisa ser entendido? Porque religiosamente participar de uma rotina, em alguns aspectos é até mesmo satisfatório, porque traz para mim um determinado know-how. As pessoas começam a falar bem de mim. Eu começo até comigo mesmo a dizer: mas eu venho, ninguém vem, mas eu venho, ninguém faz, mas eu faço, ninguém diz, mas eu digo, ninguém limpa, mas eu limpo. Sabe, nós começamos a nos sentir um pouco assim, juízes, né, dos demais. Mas a minha grande pergunta é: será que nós estamos entendendo aquilo que realmente devemos entender?
Samuel estava preso em uma vida no templo que ainda seguia vazia de significado, era pura rotina. Ele estava servindo ao Senhor debaixo da supervisão de Eli, mas ele continua sem conhecer a Deus e a sua palavra. O que acontece com ele acontece hoje, porque quantas pessoas estão presas em uma vida no templo, em uma vida religiosa, mas elas não conhecem ao Senhor por meio da palavra. Mas eu acredito que, assim como Deus foi fiel com Samuel, por causa da atitude e da disposição do seu coração, assim como Deus pôde intervir em sua vida, trazendo a palavra, revelando o seu chamado, da mesma forma Deus pode fazer em meio à realidade da igreja. Que em nome de Jesus, aqueles que não estão entendendo aquilo que devem entender, que eles sejam tocados poderosamente pelo Senhor. Que os seus olhos sejam abertos, que os olhos do seu entendimento sejam iluminados e que eles possam começar a entender o porquê o Senhor os chamou, para que destinos comecem a ser liberados de forma plena, eficiente nessa casa. Irmãos, o que eu quero dizer é que eu não tenho que deixar de servir. O que eu quero dizer é que eu não tenho que deixar de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Você que tem servido, glória a Deus pela sua vida. Nós somos extremamente gratos. E eu sei que o Senhor tem sua recompensa àqueles que diligentemente servem a Ele. Mas o que eu quero dizer é que é muito mais precioso servir ao Senhor com entendimento. É muito mais precioso estar disposto a servir ao Senhor, não porque me mandam, mas porque eu o conheço. Muito mais gostoso servir ao Senhor, porque eu estou convicto de quem Ele é e do que Ele fez para mim, que não há nada que eu possa fazer para Ele que seja sacrificial demais. É uma beleza servir ao Senhor quando eu olho para João 13 e vejo que o meu mestre tomou uma toalha, encheu uma bacia de água e lava os pés dos seus discípulos. Irmãos, é maravilhoso quando eu sirvo nessa dimensão, quando eu sirvo nessa perspectiva. Nós estamos em um tempo onde nós podemos conhecer ao Senhor profundamente por meio da revelação da sua palavra. O versículo 8 diz: o Senhor pois tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse: vai, se deite, se alguém te chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Olha só que beleza. Quando o Senhor chama Samuel de novo, Ele diz: fala, porque o teu servo ouve. A atitude demandada de nós nesses dias é essa: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque eu estou disposto a obedecer. Fala, Senhor, porque estão atentos os meus ouvidos à sua voz. Fala, Senhor, porque o meu coração está disposto, está desejoso de receber as suas instruções. Fala, Senhor, porque há disposição em mim para te escutar e obedecer de acordo à sua vontade. Demorou um pouco para que ele pudesse perceber, mas eu acho que essa é a maior contribuição que alguém pode fazer por outra pessoa. A maior contribuição que eu posso fazer por você, como um pastor, como um irmão em Cristo, é ajudar você a ouvir a voz de Deus. É ajudar você a entender aquilo que Deus tem. E eu gosto muito do DH nesse sentido. Quando ele fala que, cara, eu quero saber o que Deus tem. Se Deus tem, eu vou trabalhar naquilo que Deus tem. Isso é maravilhoso, irmãos. Não há valor para isso, não há preço para isso. Em poder estar em um lugar onde nós não somos surdos espiritualmente falando. Onde nós não somos cegos em relação ao nosso destino. Mas onde há uma preocupação de fazer com que a vontade do Senhor seja uma realidade na vida de cada um.
Essa é a maior contribuição que nós podemos fazer, ajudar as pessoas a não serem surdos espiritualmente, mas a poderem cultivar discernimento espiritual, serem guiados profundamente pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos permanecer como Eli, na nossa cadeira favorita, acomodados. Nós precisamos ser como Samuel. Nós precisamos estar no templo, dispostos a ouvir a palavra de Deus, dizendo: fala, Senhor, porque o seu servo ouve. E hoje, mais do que nunca, irmãos, nós estamos com os céus abertos. Nós estamos em um tempo de graça. Nós estamos em um momento onde o Senhor nos prometeu e abriu um novo e vivo caminho em direção a Ele. E é por isso que nós devemos entender a importância de se escutar ao Senhor por meio da sua palavra viva. Deus, Ele continua chamando. Deus, Ele continua se movendo. Deus continua fazendo. A disposição do Senhor não muda. O que muitas vezes muda é a nossa. Por isso, o que falta são pessoas que possam estar posicionadas, convictas nesse lugar, na presença de Deus, dizendo: fala, Senhor, porque nós queremos te ouvir. Compartilha, Senhor, dos seus segredos, porque nós queremos saber qual é a sua vontade. Por isso eu falei do clamor incessante da igreja: venha o teu reino, o seu governo. Para quê? Para que a sua vontade seja feita, para que o seu querer seja uma realidade. Agora, por que é importante ouvir a voz do Senhor? Por que é importante ouvir a voz do Senhor? Muitas vezes nós vivemos em um outro padrão, em um outro extremo. Para nós, muitas vezes o padrão é não escutar. E quando alguém escuta, nós ficamos assombrados e dizemos: meu Deus! Mas o padrão não é esse. O padrão de um filho de Deus, de acordo a Romanos 8,14, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o padrão para um filho de Deus, ser constantemente guiado pelo Espírito Santo. Essa é uma marca latente, presente na vida de cada filho de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o padrão. Agora, a voz do Senhor é a palavra que sai da sua boca. Essa é a voz do Senhor, a palavra que sai da sua boca, é a palavra viva de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, a palavra viva de Deus, é a mistura entre a palavra escrita, entre a escritura com a iluminação do Espírito Santo de Deus. É Deus falando com seus filhos por meio da sua palavra revelada, por meio da sua palavra iluminada pelo Espírito Santo de Deus. É Deus falando e dizendo de forma clara, porque o Espírito Santo está iluminando a Escritura e fazendo com que ela se torne viva para cada um de nós. E aí você me pergunta: mas Deus não pode falar de forma audível? Pode, mano. Deus é Deus, Ele fala como Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas se nós vamos analisar o Novo Testamento, nós vamos perceber que algo ali é claro. Costumeiramente, Deus fala por meio de um testemunho interior, utilizando a palavra revelada por meio do seu Espírito Santo. Costumeiramente é assim. Deus pode falar de outras formas? Mano, com certeza. Mas costumeiramente é assim. Deus está usando a Escritura, iluminada pelo Espírito Santo, para falar profundamente às nossas vidas e ao nosso coração. Agora, para que eu possa ter essa palavra, eu preciso alinhar duas coisas. Eu preciso ter esse desejo de que Deus realmente fale comigo, junto com a atitude de unir o estudo da palavra com a oração. É assim que Deus vai falar profundamente ao meu coração. Unindo o estudo da palavra com a oração.
é orar e lutar com a palavra. É lutar com a palavra e orar. E isso me leva a Atos capítulo 6. Essa era a atitude dos apóstolos. Nós nos dedicaremos a quê? A oração e a palavra. Nós queremos ter direção do alto. Nós queremos ter e receber de Deus quais são os seus comandos. Nós queremos ter unção, poder para pregar o evangelho. Porque quando fala oração e palavra, tanto é se dedicar a estudar a palavra e a orar, quanto se dedicar a interceder e a pregar a palavra. São as duas facetas de uma mesma moeda. E eu preciso ir e dar um passo além. Eu preciso entender algumas coisas. Eu preciso entender que eu preciso dessa palavra revelada na mesma intensidade em que eu preciso de pão. Em Mateus 6,11, Jesus nos ensinou a orar dizendo: dá-nos o pão nosso de cada dia. E ter pão diariamente é uma necessidade. E quando nós não temos pão diariamente, nós começamos a ser afetados. Nós sentimos na pele o resultado de não ter pão diariamente, de passar necessidades, de ter problemas financeiros, de não ter provisão para nossas famílias. E rapidamente nós começamos a se coçar, fazer algo para mudar essa situação. Só que nós nos esquecemos que com a mesma intensidade que Jesus nos ensinou a orar por pão, Ele também declara em Mateus 4,4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus enfatiza e diz que há algo que é ainda mais necessário que o pão para a existência humana, e é essa palavra que sai da boca de Deus, é essa palavra viva de Deus, é essa direção clara de Deus, é essa afirmação de Deus. Eu não posso viver sem isso, eu não posso existir sem isso, eu não posso ser um cristão sem isso. Sem anelar a direção do alto, sem amar a palavra escrita, o Espírito Santo, a oração, para que eu possa ser guiado por Ele. Eu não posso. Porque da mesma forma que o pão sustenta o corpo, a palavra que sai da boca de Deus, ela sustenta o nosso espírito. O nosso homem interior é fortalecido por essa palavra, por meio do Espírito Santo. É essa palavra que marca a diferença nos momentos de dificuldade. Essa palavra é aquela que se transforma em uma espada de 2 gumes. Essa é a palavra que nós necessitamos para lutar as nossas batalhas. É disso que nós precisamos. Jesus é alguém que recebeu a palavra de Deus e lutou por ela, e lutou com ela. No batismo, a Escritura diz em Mateus 3,17, no batismo de Jesus, que se abriram os céus e uma voz dizia: se abriram os céus e uma voz dizia: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Nós vemos que é uma voz dos céus. Vemos que não é palavra de homens. Vemos que é a palavra do próprio Deus. E nós temos convicção, certeza que essa voz, essa palavra, ela continua se comunicando com os homens. Ela continua dizendo, falando, conduzindo, direcionando. Essa palavra está ainda ativa no seio da igreja, por meio do Espírito, por meio da Escritura. Nós não podemos viver aquém, desejosos, saudosos, lembrando de que um dia recebemos uma direção específica do céu. Não, irmãos. Isso está disponível aqui, isso está disponível agora. Se a visão não é frequente, se a palavra não está se manifestando, nós precisamos olhar para as nossas vidas, nos arrependermos e não seguir o caminho de Eli. O Senhor nos está chamando hoje a seguir o caminho de Samuel,
a nos posicionarmos e a dizermos: fala, Senhor, porque o seu servo, ele está disposto a ouvir, ele está disposto a aprender, ele está disposto a obedecer. No Novo Testamento nós temos 2 momentos bem chaves, onde nós vemos a manifestação da voz de Deus. Um é esse exemplo que eu trouxe para vocês, do batismo. E também nós vemos algo similar acontecendo no Monte da Transfiguração. E em ambas as ocasiões, a voz de Deus vem sempre para afirmar, direcionar, corrigir. Ela sempre está vinculada com os propósitos da profecia, que nós vemos em 1 Coríntios, a partir do capítulo 12. No batismo, Deus fala: você é meu filho amado, em quem está o meu prazer. No Monte da Transfiguração, Ele diz: você é meu filho amado, e somente a Ele vocês devem ouvir. Nós vemos que a palavra que sai da boca de Deus é a palavra que traz direção. É aquilo que vai gerar a diferença entre somente existir e verdadeiramente viver. Nós vemos que essa palavra, ela traz instruções de Deus, afirmações de Deus, direções de Deus. E obedecendo-a, nós podemos viver uma vida com abundância. A voz de Deus, irmãos, é aquilo que vai trazer sentido às nossas vidas. É por meio dessa voz que nós começamos a entender quais são os planos e os propósitos que tem o Pai. E é essa palavra que nos ajuda a manter-nos firmes e constantes diante do Senhor, quando as oposições, quando as dificuldades, quando as aflições desse mundo acabem chegando. Eu quero dizer algo para você, porque geralmente a palavra que sai da boca de Deus, o testemunho que Deus nos dá por meio dessa palavra que é iluminada pelo Espírito Santo, ele geralmente vai encontrar oposição. Sempre existirá uma luta em relação à palavra, em relação à direção de Deus. Sempre existirão aqueles que querem fazer com que você não creia na palavra que Deus te deu. E eu estou dizendo uma palavra provada e aprovada. Uma palavra provada e aprovada. Sempre existirão aqueles que vão fazer com que você não acredite naquilo que Deus te disse, naquilo que Deus está comunicando no seio da igreja ao seu respeito. Porque isso também é muito importante. A igreja vem para nos proteger. O ambiente da igreja é um ambiente seguro. Ele vem para nos proteger. Porque Deus fala, comunica algo por meio da Escritura e do Espírito a mim. Ele testifica algo. Mas quando eu vejo no seio da congregação, nós vemos uma infinidade de testificações, de confirmações, outras pessoas dizendo, a liderança reconhecendo, até que chega um momento onde aquilo precisa ser realizado tal e qual como o Senhor disse. E também eu tenho que dizer, você não pode ser apressado quando recebe algo de Deus. Quando Davi foi ungido por Samuel para ser rei de Israel, se ele fosse uma pessoa precipitada, se ele fosse alguém ansioso, ele tinha metido os pés pelas mãos. Porque desde o dia em que ele foi ungido até o momento em que ele se torna rei, irmãos, anos e anos se passam. A mesma coisa acontece com José, desde o dia em que ele conta o sonho à sua família, até o dia em que ele se transforma em governador do Egito, um processo violento acontece. Hoje muitas vezes, agora eu falo mais com os jovens aí, que estão desejosos de fazer algo para o Senhor. O Senhor comunicou algo ao seu coração, mas não se esqueça. Todo propósito só é encarado na dinâmica do processo e do princípio. O que Deus disse para você será uma realidade, desde que você seja fiel ao processo dele e aos princípios da sua palavra. Não é assim, de qualquer jeito, forma ou maneira. As coisas não funcionam assim. O Senhor falou comigo hoje, amanhã já estou estourando a boca do balão. Não, queridos. Quem cresce rápido é cogumelo. O Senhor nos chama de carvalhos de justiça.
Depois de receber essa palavra de Deus no seu batismo, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E então começa ali uma luta em relação à palavra. E eu preciso entender Mateus 4, não como se Jesus estivesse numa guerra de versículos. Vamos ver quem que sabe mais versículo, se é Jesus ou o diabo. Não é uma guerra de versículos. Não é uma disputa para ver quem conhece mais a Bíblia. Por isso que às vezes, irmãos, eu não gosto de me meter em debates, porque giram em torno dessa carnalidade. Vamos ver quem que conhece mais versículo. Vamos ver quem que conhece mais a Bíblia. Irmãos, eu não estou interessado nisso. Eu conheço a Bíblia. Eu estudo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Porque eu quero conhecer a vontade de Deus. Eu posso perder todos os debates públicos, mas eu não posso deixar de conhecer a verdade e a vontade de Deus, que é revelada por essa Santa Escritura. Jamais. Jesus ali em Mateus 4, ele está lutando a favor da direção, da afirmação. Ele está lutando por aquilo que o Pai disse. Ele está lutando pela expressão da vontade que foi revelada quando Deus diz aquilo que diz para Jesus no seu batismo. Mateus 4 diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele ficou com fome e veio o tentador e lhe disse... Olha só o que o tentador vai dizer: se tu és filho de Deus, diga para que essas pedras se transformem em pão. O que Jesus ouviu lá no batismo? Tu és o meu filho amado. E que Satanás quer dizer para ele? Se você é esse filho amado, então transforma essas pedras em pão. Em um momento de extrema fragilidade, Jesus recebe essa visita. E essa visita se aproxima para se opor a tudo aquilo que foi dito pelo Pai. Jesus tinha escutado no batismo que ele era um filho amado. E agora Satanás está desafiando a Jesus a provar por meio das suas obras aquilo que ele é. O Pai afirma, expressa o seu amor e afirma a identidade de filho de Jesus. Mas Satanás quer que ele prove que realmente ele é um filho, transformando pedras em pão. A oposição, irmãos, ela sempre quer desvirtuar a palavra que nós recebemos do Pai. A oposição sempre quer corromper o seu conteúdo. A oposição sempre quer fazer com que a palavra dependa do que eu posso fazer e não daquilo que verdadeiramente eu sou. O que é mais importante, o que eu sou ou o que eu faço? Satanás quer abalar esse fundamento na vida de Jesus. Ele quer abalar esse fundamento na vida de Jesus. Satanás quer abalar esse fundamento. Ele quer que ele se mova não por aquilo que ele é, por aquilo que foi dito e afirmado pelo Pai, mas que ele se mova por aquilo que ele faz. E aqui está o nosso problema maior. Porque quando eu faço sem entender que eu sou, quando eu faço sem entender quem eu sou, eu estou cultivando um baita problema interior que a qualquer momento vai explodir. Quando aparecer alguém que faça algo melhor do que eu vou entrar em crise. Porque minha vida está fundamentada sobre aquilo que eu faço e não sobre aquilo que eu sou. Jesus no Sermão do Monte deixa claro. E nós somos bem-aventurados. Porque nós somos. E não pelo que nós fazemos. E nós só podemos fazer bem o que temos que fazer, porque há muitas boas obras para as quais nós fomos criados de antemão. E nós só podemos fazer bem, cumprir bem com esse propósito, quando nós estamos firmados em nossa identidade.
Quando nós estamos firmados na direção do Senhor, quando nós estamos firmados na palavra de Deus. A oposição quer desvirtuar essa palavra, quer corromper seu conteúdo, quer fazer com que ela dependa daquilo que Jesus pode fazer e não daquilo que verdadeiramente Jesus é. Satanás quer tirar a força da palavra, colocando Jesus para trabalhar com ele. Satanás quer envolver Jesus nesse entretenimento do inferno. Satanás quer que Jesus deixe o seu propósito e viva apenas para suprir as suas necessidades da maneira mais rápida possível. E aí você entende toda essa oferta de prosperidade material. Você entende porque isso ainda é algo que chama a atenção do homem. Isso é uma estratégia velha de Satanás. É uma estratégia velha. Mas sabe qual é a resposta de Jesus? Ele deixa claro aonde ele está firmado. E ele diz em Mateus 4,4: escrito está, como resposta a Satanás: não apenas de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus deixa bem claro aonde ele está posicionado. Não importa quais são as opiniões contrárias a essa palavra, as necessidades pessoais são secundárias diante daquilo que disse o Pai. Não importa, as necessidades pessoais, irmãos, são secundárias diante daquilo que disse o Pai. O que está escrito se transforma em algo muito mais importante para aqueles que estão ouvindo a voz de Deus. Por isso você precisa lutar por essa palavra. Por isso você precisa anelar essa palavra. Por isso você precisa buscar essa palavra. Aquilo que estava escasso em 1 Samuel capítulo 3, o fato de raramente o Senhor falar e as visões não serem frequentes, né? O que era escasso nos tempos de Samuel era justamente a voz de Deus. Era justamente essa palavra viva de Deus. Não significava, irmãos, que no templo não existiam registros, pergaminhos que estavam expondo o conteúdo da lei de Deus. O que fazia falta naquele momento era justamente esse discernimento, esse desejo, essa vontade, essa iluminação do Espírito que nos possibilita ouvir a Deus por meio da sua palavra. Eu não sei, mas eu acho que nós nunca tivemos tantas Bíblias. É a Bíblia do pai, da mãe, do cachorro, do periquito, do papagaio, mas também nunca tivemos tanta pouca fome pela Bíblia. Você entende que assim como naquele tempo existiam registros, pergaminhos, não existia esse desejo, essa fome, essa vontade. Hoje é a mesma coisa. Quantas Bíblias você tem em casa? Mas quantas verdadeiramente eu leio? Sabe, irmãos, o Senhor me desafia e eu não posso vir aqui e não desafiar você. Com todo o amor do mundo, com o coração de um pai, eu venho aqui dizendo, eu venho aqui rogar a você nessa manhã. Não passe mais um dia da sua vida sem ter contato com a palavra de Deus. Não passe mais um dia da sua vida sem estar disposto a ouvir o que o Senhor tem a dizer. Nós estamos nesse tempo. Nós precisamos como igreja, não alguns apenas, mas nós precisamos como igreja voltar a essa palavra viva de Deus. E a primeira ação é estar fundamentados nessa palavra escrita, para poder declarar como Jesus declarou, está escrito. Nós precisamos entender que essa palavra escrita, ela é o filtro que vai autenticar
tudo aquilo que nós estamos ouvindo do Pai. Porque Deus, irmãos, Ele jamais vai dizer algo que esteja contra a sua própria palavra. E juntamente a isso, nós precisamos pedir ao Espírito Santo. Ele ilumine os olhos do nosso coração. Ele ilumine a Escritura para nós e que seja audível a voz do Senhor por meio da sua palavra. Eu gostaria de convidar você aí na sua casa a ficar de pé, se você pode. Que em nome de Jesus, espero que você, minha expectativa é que você foi desafiado nessa manhã, assim como eu fui. E o meu desejo é que nós possamos, em nome do Senhor, com a força que provém do Senhor, nos posicionarmos nesse lugar e fazermos de acordo com a sua própria vontade. Ouça essa canção e peça para que o Pai te ajude nessa manhã. Peça para que o Pai derrame desse Espírito sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. A sua voz me leva junto ao Pai. Ela guia o meu destino. A sua voz me leva até o céu. É mais doce que o mel. A tua voz me leva junto ao Pai. Ela guia o meu destino. A tua voz me leva até o céu. É mais doce que o mel. A tua voz, Jesus. Eu quero ouvir tua voz, Jesus. Eu quero ouvir tua voz, Jesus. Eu quero ouvir tua voz. Fala ao meu coração, fala ao meu coração, Jesus. Eu quero ouvir tua voz, Jesus. Eu quero ouvir tua voz, Jesus. Eu quero ouvir tua voz. Fala ao meu coração, fala ao meu coração. A tua voz me leva junto ao Pai. Ela guia o meu destino. A tua voz me leva até o céu. É mais doce que o mel. A tua voz, Jesus. Eu quero ouvir tua voz, Jesus. Eu quero ouvir tua voz, Jesus. Eu quero ouvir tua voz. Fala ao meu coração, sim, Senhor. Fala ao meu coração, Jesus. Eu quero ouvir tua
Eu preciso ouvir. Fala o meu coração, Jesus. Eu quero ouvir. Eu preciso ouvir. Fala o meu coração. Senhor, essa é a nossa oração nessa manhã. Senhor, esse é o nosso pedido. E nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Derrama, Senhor, de um espírito de sabedoria e revelação. Ajuda-nos a ouvir profundamente, claramente a Sua voz por meio da Sua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor, transforme e deixe claro e evidente coisas nas Escrituras que ainda para nós não estão claras. Que Teu Espírito fale profundamente ao nosso coração. Que os meus irmãos, Senhor, sejam guiados pelo Espírito. Porque essa é a promessa que o Senhor traz aos filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós oramos, Senhor, nessa manhã. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe os Seus filhos, a Sua igreja. Que o Senhor abençoe a nossa cidade, a nossa nação. Que o Senhor abençoe as nações da terra. E que essa palavra possa nos desafiar, Senhor, durante essa semana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ouvir. Deus abençoe você. Um ótimo domingo. E até a próxima.